Hoje nós vamos falar sobre os critérios de atendimento presencial de 35% das crianças nas escolas. Como as escolas determinam quais são os alunos que estão frequentando presencialmente as aulas nesse momento. Eu sou Arlete Scaramuza Nicolete e hoje nós estamos aqui no Momento PED, sempre um assunto diferente, um assunto atual. Eu tenho 35 anos de experiência na área de educação e sou mestre em desenvolvimento humano e novas tecnologias. Bom, todos nós educadores, se pudéssemos escolher, teríamos 100% dos alunos na escola, presencialmente. Mas isso nesse momento não depende de nós, nem de professor, nem de coordenador, nem de diretor. Nós dependemos de um decreto que se faz valer. Hoje eu falo do Estado de São Paulo e vou falar um pouquinho sobre essa questão, sobre o decreto 65563 de março de 2021, que é o último decreto que está se fazendo valer nesse momento pandêmico. Então, como as escolas nesse momento organizam a vida das crianças dentro da escola, no presencial? Então, primeiro, lembrando que um decreto não é questionável, ele simplesmente tem que ser cumprido. E não cumprir o decreto é como se eu estivesse passando num sinal vermelho o tempo todo, sem olhar nem se está vindo carro de outro lado ou não. Então, não respeitar um decreto é a mesma coisa que não respeitar uma norma, uma regra, algo que vem de cima para baixo. Então, vem de um órgão superior e simplesmente as escolas precisam acatar. E a gente não está falando aqui se isso é bom ou ruim, né, em relação às medidas, se são boas ou ruins, se deveriam ser menos ou mais intensas, né? Nós estamos falando do que estamos vivenciando e nesse momento é assim e a gente precisa respeitar. No momento em que uma instituição educativa ela não leva em consideração ou ela burla esse decreto, ela burla essas normas, ela está indo contra aquilo que ela prega, que é o respeito, que é o direito do outro, que é uma educação igualitária, que é aquilo que se preza enquanto ética. Ela está indo contra aquilo que geralmente está dentro dos seus valores. Então, quando eu vejo um decreto, eu leio esse decreto e nesse decreto tem essas normas estabelecidas, simplesmente eu, enquanto escola, preciso cumprir, queira ou não. Preciso fazer valer aquilo que está na lei, porque dessa forma eu ensino ao meu educando, ao meu aluno, o que é preciso fazer quando há uma norma a ser cumprida. É preciso entender que hoje as escolas estabeleceram critérios baseados nesse decreto, que é o decreto 65563 de março de 2021, que foi o último decreto que nós tivemos aí. Então, ela estabelece dentro daquelas normas que são colocadas nesse decreto, como essas crianças voltam para a escola ou não. Então, nós temos a possibilidade de retornarmos com as crianças presenciais com 35% do valor total desses alunos. Agora, esses 35%, eles se diferenciam de escola para escola, dos espaços, de cada espaço. Então, vamos supor que numa escola pequena eu tenha uma sala de aula com 12 alunos, uma sala de aula enfileirada onde cabem 12 alunos. Então, se voltasse em 35%, eu teria uma margem aí de 4 alunos na volta dessa sala. Mas essa sala pode não ter o espaçamento mínimo que é exigido no decreto para esse retorno, para um distanciamento seguro, que é de 1 metro a 1,5 metros. Então, supondo que essa sala não tenha o distanciamento necessário entre as carteiras para que essas crianças
fiquem seguras e para que o professor também fique, talvez eu não consiga receber nem 4 crianças nessa sala. Então esses 35% ele é relativo, ele vai depender dos espaços onde essas crianças estão, onde está sendo trabalhado, onde essas escolas estão inseridas. Então, os 35% eles não correspondem ao mesmo número de alunos para cada escola, é diferente. E aí, cada escola estabeleceu um critério desse retorno, baseado no decreto, que pode ser em forma de rodízio, pode ser em forma, e esse rodízio pode ser com números pares ou ímpares, ou agrupando meninas e meninos em números próximos, ou então pode ser do número 1 ao número 15, depois do 15 ao 30, e aí cada escola tem a liberdade de estabelecer esse rodízio, a forma que ele vai ser, em anuência com a família, preferencialmente, com as famílias. Dentro disso também, nesse momento, as famílias, elas podem escolher. Então, a presença não é considerada obrigatória, porque nós estamos na fase vermelha ou fase emergencial, onde a família pode decidir se ela envia a criança presencialmente ou não. A escola cabe orientar essas famílias. Então, agora, se dentro da família tem pessoas com comorbidades, tem pessoas doentes, tem pessoas que correm risco de pegar a doença, então essa criança de fato não deve voltar à escola nesse momento. Então ela tem o direito de assistir às aulas remotamente ou de fazer as atividades que são enviadas pela escola, e aí cada escola se organiza de uma forma diferente. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto é as crianças que têm prioridade para esse atendimento nesse momento são as crianças que apresentam grande dificuldade no ensino remoto e não conseguem acompanhar, ou por não ter a tecnologia necessária, os aparelhos tecnológicos necessários para fazer o acompanhamento dessas aulas, ou que ela não consegue acompanhar, porque ela não consegue se atentar ou ficar prestando atenção numa tela, ou ela tem um problema de visão, ou ela tem, por exemplo, o espectro autista, ou é uma criança que tem hiperatividade, déficit de atenção. Então, essas crianças têm a preferência. E crianças pequenas da educação infantil também, porque já foi comprovado que elas não devem ficar muito tempo expostos à tela, e também porque elas dependem de outro para ficar junto, para ligar o computador ou para ligar o celular, enfim. E outras crianças que também têm a preferência nesse momento são aquelas crianças que a escola fez uma avaliação junto à família, ou com o professor e essa criança, ou com a coordenação, e essa criança demonstrou muita dificuldade na aprendizagem remota, ou muita dificuldade na aprendizagem à distância, quer seja através de uma tela ou através de atividades enviadas para casa. Porque ela não consegue fazer sozinha, não tem condições da família ajudar, ou porque ela se sente muito insegura para realizar essas atividades. Então a escola avalia e convida essa criança para ir para as aulas presenciais, junto à família, é claro, e na anuência da família. Tudo isso tem que ser olhado com muito cuidado. E muitas vezes a gente recebe telefonemas ou a gente ouve essas conversas de que assim, o filho do fulano tá, por que o meu não pode ir? Ou então, pode dar um jeitinho aí, fulano tá indo todos os dias, a minha filha fica olhando e fica difícil em casa controlar e explicar para ela, por exemplo, por que a filha do fulano vai e ela não pode ir. Então, nesse momento, o pai está vendo ele, está vendo a filha, o filho dele.
Muitas vezes ele não entendeu esses critérios ou ele nem procurou saber quais eram esses critérios. E aí fica uma coisa do jeitinho brasileiro, né? Então assim, se deu um jeitinho para o outro, é possível dar um jeitinho para o meu também. Quando a gente coloca essa situação que pode dar um jeitinho, eu estou ensinando para o meu filho que alguns têm preferência a outros e que alguns têm privilégio em relação aos outros. Ah, mas isso não é assim mesmo? Depende. E depende da escola e dos critérios estabelecidos se isso vai acontecer ou não. Mas quando eu permito que isso aconteça, que eu privilegio, não porque isso está no decreto, ou não porque é necessário, mas porque alguém está pedindo e aquele pai ajuda a escola, e aquele pai é simpático, enfim, né? Não importa aí o motivo, se essa criança não está dentro dos critérios estabelecidos no decreto para as aulas presenciais, eu não deveria, enquanto escola, ajustar, né, entre aspas, para que essa criança fosse. A menos, é claro, que tivesse vaga, que muitas crianças não estivessem ido e que de fato aquilo fosse necessário. A presença daquela criança fosse fundamental na escola para garantir a sua aprendizagem. Então, quando eu ensino para o meu filho que com o meu poder, que porque eu tenho ou deixo de ter determinada coisa, porque eu conheço ou não a direção, a coordenação, a escola, ele tem privilégio sobre um outro que não tem esse mesmo conhecimento ou que não tem essa situação financeira. O que eu estou ensinando, né? A gente sempre pode dar um jeitinho. Eu ensino a burlar o sistema. Eu ensino que a ética não tem valor. Eu ensino que mais do que o respeito é importante quem tem e não quem se é. É preciso pensar sobre isso. As nossas ações, enquanto pais, enquanto direção, enquanto coordenação, enquanto professores, contam muito mais do que nossas palavras. E nesse momento, o jeitinho brasileiro não cabe. Se você gostou, compartilhe, faça sua inscrição aí no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações dos nossos conteúdos. E um ótimo final de semana! É isso? Deixa eu ver. Absoluta. Quer gravar de novo? Ah, você tá de brincadeira. Não sei se esse título ficou grande. Que aluno deve ser atendido na escola hoje? Grande, dá pra pôr no quadrinho, não, né? De quem é a preferência? Acertou, você detonou. De quem é? Nós nos fazemos para que a... Nós... Pode parar, vamos começar de novo. É valer, não saiu a palavra. Take 3 do vídeo de sexta-feira. O momento pede de quem é a preferência? Ó, decorei. Diferente do que muitas pessoas pensam, Corta. Você esqueceu de falar do você? Não, eu ia falar. Isso duvido que você ia falar. Rodrigo, foi isso.